Viagem no tempo, casos reais e teorias científicas. A ideia de viajar no tempo fascina a humanidade há séculos. Desde os mitos antigos até os filmes de ficção científica. O conceito de mover-se entre passado, presente e futuro desperta tanto esperança quanto temor. Mas será que a viagem no tempo é apenas uma fantasia? Ou há evidências e teorias que sugerem que ela pode ser real? Neste vídeo, vamos explorar os principais casos misteriosos de supostos viajantes do tempo, além das teorias científicas mais respeitadas que tentam explicar se essa façanha é possível. Prepare-se para uma jornada que desafia a lógica e a própria natureza da realidade. Parte 1. Casos misteriosos de supostos viajantes do tempo 1. O viajante do tempo John Titor. Um dos casos mais famosos da internet surgiu no início dos anos 2000. Um usuário chamado John Titor apareceu em fóruns online, alegando ser um viajante do tempo vindo do ano 2036. Segundo ele, sua missão era recuperar um computador IBM 5100, essencial para corrigir um bug crítico nos sistemas do futuro. Titor fez diversas previsões: uma guerra civil nos Estados Unidos da América, conflitos globais e avanços tecnológicos. Embora muitas de suas previsões não tenham se concretizado, o caso gerou debates intensos. Os objetos encontrados com ele eram autênticos da época, e ninguém conseguia explicar como ele teria chegado ao século XX. Mais tarde, descobriu-se que a história provavelmente surgiu de um conto de ficção publicado décadas antes. Mas o mistério permanece. Como tantos detalhes coincidiram com registros reais? 3. O experimento Filadélfia. Em 1943, a Marinha dos Estados Unidos da América teria realizado um experimento secreto para tornar o navio USS Eldridge invisível ao radar. Testemunhas alegam que o navio não só desapareceu, como reapareceu em outro lugar, e que alguns tripulantes sofreram efeitos colaterais bizarros, como desorientação temporal e até fusão com o casco da embarcação. Embora o governo negue a existência do experimento, o caso alimenta teorias sobre teletransporte e manipulação do espaço-tempo. Parte 2. Teorias científicas sobre viagem no tempo. 1. A relatividade de Einstein. Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com sua teoria da relatividade. Segundo ele, o tempo não é absoluto, ele pode ser dilatado ou contraído, dependendo da velocidade e da gravidade. Isso significa que, em teoria, se você viajar próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para você do que para quem ficou na Terra. Esse fenômeno, chamado dilatação temporal, já foi comprovado em experimentos com partículas e relógios atômicos em satélites. Embora isso não permita voltar ao passado, já é uma forma de viagem ao futuro. 2. Buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são soluções teóricas das equações de Einstein que conectariam dois pontos distantes do espaço-tempo. Imagine um túnel que liga dois momentos diferentes menos como uma ponte entre o passado e o futuro. Físicos como Kip Thorne sugerem que, se pudéssemos estabilizar um buraco de minhoca com matéria exótica, algo que ainda não sabemos como produzir, poderíamos usá-lo como uma máquina do tempo. O problema: esses túneis seriam instáveis e poderiam colapsar antes que alguém os atravessasse. 3. Paradoxos temporais. A viagem no tempo levanta dilemas lógicos conhecidos como paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e impedisse seu avô de conhecer sua avó, você nunca teria nascido então? Como poderia ter voltado no tempo? Para resolver isso, alguns cientistas propõem a ideia de universos paralelos. Cada ação no passado criaria uma nova linha temporal, evitando contradições. Essa teoria é compatível com a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Parte 3. Experimentos e evidências científicas. 1. O relógio atômico em aviões. Em 1971, os físicos Rafael e Keating colocaram relógios atômicos em aviões que deram voltas ao redor da Terra. Quando comparados aos relógios que ficaram no solo, os relógios nos aviões estavam ligeiramente atrasados. Exatamente como previsto pela teoria da relatividade, esse experimento provou que o tempo pode ser manipulado com velocidade, embora em escalas muito pequenas. 2. Partículas subatômicas e o tempo. No mundo quântico, partículas como os neutrinos parecem desafiar as leis convencionais do tempo.
Em alguns experimentos, elas chegaram a destinos antes do que deveriam, levantando suspeitas de que poderiam estar viajando no tempo. Embora esses resultados sejam controversos e muitas vezes atribuídos a erros de medição, eles mostram que o tempo pode se comportar de maneira estranha em escalas microscópicas. Parte 4. Viagem no tempo na cultura pop. A ficção científica ajudou a popularizar a ideia de viagem no tempo. Filmes como De Volta para o Futuro, Interestelar e O Exterminador do Futuro exploram diferentes abordagens, desde carros que viajam no tempo, até buracos negros que distorcem a realidade. Essas obras influenciam o imaginário coletivo e até inspiram cientistas a pensar fora da caixa. Afinal, muitas tecnologias que usamos hoje menos como celulares e tablets já apareceram em filmes décadas antes de se tornarem reais. Parte 5. Afinal, é possível? A ciência atual não descarta a possibilidade de viagem no tempo, mas também não confirma que seja viável com a tecnologia que temos. A viagem ao futuro, em pequena escala, já é possível e comprovada. A viagem ao passado, por outro lado, enfrenta obstáculos teóricos e práticos enormes. Mas como vimos, há casos misteriosos, teorias intrigantes e experimentos que desafiam nossa compreensão. Talvez a resposta esteja em dimensões que ainda não conseguimos acessar ou em tecnologias que só existirão daqui a séculos. Conclusão. O tempo é um mistério. A viagem no tempo continua sendo um dos maiores enigmas da ciência e da imaginação humana. Ela nos faz questionar nossa percepção da realidade, nossas escolhas e até o destino. Se um dia descobrirmos como manipular o tempo, será que estaremos prontos para lidar com as consequências? Ou será que já estamos sendo visitados por viajantes do futuro e simplesmente não percebemos? No canal, O Ponto de Interrogação, seguimos explorando essas perguntas que desafiam a lógica. Porque no fim das contas, o que seria da humanidade sem a curiosidade? Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais.